Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Agradecer demais aos amigos que já se inscreveram no canal, que deixaram o seu like, que participam todos os dias aqui das 10 mais do dia, que é um informativozinho produzido com todo carinho, com toda dedicação para os amigos que gostam da boa informação. E já vamos direto aí para os destaques do vídeo de hoje. Fechamento da Ford no Brasil impacta além de cerca de 5 mil empregos, cadeia produtiva do setor também entra nesse mesmo reflexo. Enem 2020, Justiça nega pedido de adiamento e mantém datas em 17 e 24 de janeiro. O governo vai antecipar 13º do INSS e também abono salarial. Amazonas está vivendo as consequências das aglomerações em festas de fim de ano, alerta imunologista. Indiana Bará fecha acordo para fornecer vacina contra a Covid-19 à empresa brasileira. Pesquisa da Fiocruz indica que variante do coronavírus achado no Japão foi originado lá na Amazônia. Pai e filho são mortos a tiros em Aratuba, aqui no interior do Ceará. E nós vamos conferir ainda. Pelo menos 25 municípios do Ceará estão devendo salários aos servidores públicos. Olha que coisa feia. Coronavac tem eficácia global de 50,4% nos testes feitos no Brasil, diz Instituto Butantan. Obras de arte, carros de luxo e helicópteros são apreendidos em fase da Lava Jato, que investiga propina na Transpetro e também lavagem de dinheiro. Eu sou Célio Teixeira, mais uma vez agradecendo a todos, aqueles que já participam, aqueles que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos aí se inscrever no canal, acionar o sininho, vamos então deixar o seu like de positivo para que o canal continue crescendo dia após dia. Já vamos direto aqui para os detalhes das informações do vídeo de hoje. Em novembro de 2019, Jair Bolsonaro usou o Twitter para comemorar que 3 grandes empresas, entre elas Honda, anunciavam que deixavam a Argentina para se instalar no Brasil, que era mais confiável para o investidor. Não era verdade. E ele apagaria a postagem, mas era mais uma provocação contra seu homólogo e desafeto centro-esquerdista Alberto Fernandes, que se preparava para assumir lá a Casa Rosada. Pouco mais de um ano depois, vejam o que aconteceu. O Planalto teve que amargar um anúncio real e simbólico, mas no sentido contrário. A montadora norte-americana Ford anunciou nesta segunda-feira que vai deixar de fabricar veículos no Brasil. Mais antiga do ramo no país, a empresa vai concentrar a produção de veículos justamente no Uruguai e principalmente na Argentina, e justificou a decisão aí citando a crise da Covid-19. A desvalorização do real e também a reestruturação global da companhia. Serão cerca de 5 mil postos de trabalho aqui no Brasil a menos, sem falar no efeito cascata em fornecedores de uma cadeia altamente especializada. A atividade da Ford cessará imediatamente nas unidades de Camaçari, na Bahia, e de Taubaté, no interior de São Paulo. A produção de algumas peças continuará por alguns meses para sustentar os estoques para vendas de reposição. No caso, a planta da Troller, em Horizonte, no Ceará, continuará operando até o 4º trimestre. Uma notícia triste, mais de 5 mil empregos diretos aí que vão deixar de existir no Brasil. A Justiça Federal negou o pedido do adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e manteve aí a data das provas nos dias 17 e 24 de janeiro. O pedido havia sido feito pela Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. Entidades estudantis fazem pressão para a alteração da data das provas, que ocorre em meio à questão aí da Covid-19, a chamada segunda onda da pandemia aqui no Brasil. A DPU informou que vai recorrer da decisão. Na decisão, a juíza Marisa Cúcio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, afirmou entender, segundo ela, ela afirmou entender que as medidas adotadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que é responsável aí pelo exame, são adequadas para viabilizar a realização das provas nas datas previstas,
sem deixar de confiar na responsabilidade do cuidado individual de cada participante e também nas autoridades sanitárias locais que definirão a necessidade de restrição de circulação de pessoas, caso seja necessário. O governo federal já decidiu que vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas neste ano. O pagamento do abono salarial também será emergencial. Programa por meio do qual o governo injetou 254 bilhões na economia, desembolsando recursos para 66 milhões e 400 mil pessoas. A ideia é que os pagamentos comecem entre fevereiro e março. A iniciativa é tida como viável pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, porque não tem custo fiscal, ou seja, o dinheiro já estava pronto, era só uma questão de tempo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi a Manaus nesta segunda-feira para anunciar um plano de contingência da Covid-19 para o Amazonas. De acordo com o ministro, entre as iniciativas estão a reorganização do atendimento nos postos de saúde e também nos hospitais, o recrutamento de profissionais de saúde e a abertura de leitos de UTI. Além dessas medidas, informou que haverá desvio de equipamentos, insumos e medicamentos, ou envio, na verdade, o envio desses produtos. Palavras dele: minha posição aqui é de apoio. Eu sou o apoio, vou apoiá-los com minhas equipes, com tudo o que vocês precisarem. E com o conhecimento que adquirimos ao longo do último ano, disse Pazuello. O ministro participou da entrega de 10 leitos de UTI e 118 leitos clínicos no Hospital Universitário Getúlio Vargas, em Manaus. Em todo o Amazonas, os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, encontram-se com mais de 90% dos leitos ocupados, sejam normais ou de UTI. Segundo alguns especialistas, tudo isso aí é o reflexo das festividades de final de ano. A farmacêutica indiana Bharat BioNTech anunciou nesta terça-feira que assinou um acordo de fornecimento de sua vacina contra a Covid-19, a Covaxin, para a empresa brasileira Precisa Medicamentos. A quantidade de vacinas disponíveis para o Brasil não foi divulgada, mas, segundo aí informações de fontes seguras, essa vacina tem como prioridade o abastecimento do setor público por meio de acordo com o governo brasileiro, se ele manifestar interesse. A companhia indiana disse ainda que o fornecimento para clínicas privadas de vacinação no Brasil poderia ocorrer assim que houver uma aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso aí a Anvisa. O importante é que nós possamos ter aí uma quantidade significativa de vacinas, diversas inclusive, para que o maior número de pessoas seja vacinada no menor espaço de tempo possível. Pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, indicam que a nova variante do novo coronavírus encontrados em pacientes japoneses teve origem aí no Amazonas. Mutações fizeram com que a nova linhagem tenha maior poder de transmissão, conforme indicaram análises preliminares. As informações são do portal UOL. De acordo com os pesquisadores, a linhagem B11128 do novo coronavírus está presente em todo o país e passou por uma série de mudanças. Duas das mutações foram descritas na proteína Spike, responsável pela ligação do vírus às células, relacionada inclusive à capacidade de transmissão do vírus. Essa linhagem é mais frequente nos estados do Amazonas, a origem dos 4 passageiros que desembarcaram em Tóquio em 2 de janeiro e foram diagnosticados com Covid-19. O Japão notificou o Ministério da Saúde sobre a identificação da variante no último sábado, no caso, dia 9. Vocês lembram aí da gripe espanhola, que não tinha nada a ver com a Espanha? Mais ou menos o que está acontecendo aí com as mutações, a origem pode ser de uma delas aqui no Brasil. Uma idosa de 74 anos e um homem de 36 foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira, já hoje, portanto, em Aratuba, no interior do Ceará. As vítimas, que eram pai e filho, foram identificadas como Francisco Barbosa Ferreira e Quias Barros Ferreira, respectivamente. A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga o caso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Barbosa e seu filho foram assassinados ao serem atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por suspeitos em motocicletas que fugiram após
o crime. Ainda segundo a Secretaria e a Polícia Militar do Ceará, os mesmos estão em diligência com o intuito de capturar os suspeitos. Em meio à crise financeira e às mudanças de gestão, ao menos 25 prefeituras cearenses estão em dívida com o salário dos servidores municipais e têm de amenizar insatisfações para evitar colapsos no funcionamento da máquina pública. Os dados são da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado, a FETANSE. Em geral, são municípios em que as novas administrações herdaram dívidas e débitos na folha de pessoal. A maioria referentes a dezembro de 2020, mês em que se encerraram aí os mandatos nas prefeituras. Gente, é uma vergonha. 25 municípios nesta situação. Vale dizer que esses prefeitos que saíram e deixaram esse rombo deveriam devolver o dinheiro para pagar esses servidores. Quem trabalha quer receber porque tem compromissos a cumprir. O Instituto Butantan afirmou nesta terça-feira, já hoje, portanto, que a vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia global nos testes realizados no Brasil. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa. De acordo com o Instituto, chamado de eficácia global, o índice mostra a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves, da Covid-19. O número mínimo recomendado aí pela Organização Mundial de Saúde e também pela Anvisa aqui no Brasil é de 50%. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, defendeu a vacina durante o anúncio. De acordo com ele, a vacina é segura. Essa vacina tem segurança, tem eficácia e todos os requisitos que justificam o uso emergencial, afirmou Covas. A Polícia Federal apreendeu na manhã desta terça-feira, já hoje, portanto, obras de arte, carros de luxo e um helicóptero ao cumprir mandados de busca e apreensão pela 79ª fase da Operação Lava Jato, que investiga aí pagamentos de propina na Transpetro e operações de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, foram expedidos 3 mandatos no Rio de Janeiro, 2 mandatos em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão, 2 em São Paulo e 1 em Angra dos Reis. O portal G1 apurou que os mandatos foram cumpridos nos endereços de Márcio Lobão, Edson Lobão Filho, filho do ex-ministro Edson Lobão, pai dos investigados, não é alvo da operação nesta terça-feira. Outros mandados também espalhados aí por São Paulo e outros locais no país. Gente, agradecer demais a todos que já participam e fazer o convite, renovar aqueles que estão chegando agora. Vamos lá se inscrever no canal, vamos dar um likezinho de positivo para que o canal continue crescendo. Agradecer demais a todos e amanhã, com fé em Deus, esperança, estaremos de volta produzindo mais um vídeo às 10 mais do dia.